Vamos então para o último exercício do módulo 5, exercício número 11. A Comercial Bike Mania monta bicicletas e comercializa diferentes produtos relacionados ao ciclismo. Para produtos nacionais, a margem de lucro líquido, então temos lá produtos nacionais, a margem de lucro líquido é de 25%. Essa é uma informação importantíssima aqui que nós temos. Para produtos importados, esse percentual aumenta de 25% para 40%. Então nós temos ali as informações dos produtos nacionais e aqui dos produtos importados. Então nacional 25%, importado 40%. Posteriormente ele menciona, a seguir estão relacionados alguns gastos com quadro para bicicletas nacionais importado. Além dos gastos mencionados, a empresa possui outros gastos indiretos, que equivalem a 30% da receita de vendas. Então olha que interessante, aqui eu abreviei de GI, né, gastos indiretos, que ele não entra em detalhe que tipo de gasto que é esse, mas ele menciona os percentuais. Então ele menciona que 30% esses gastos indiretos, tanto para o produto nacional quanto para os importados. Então 30% eu sei que já está comprometido nesse sentido. E em seguida ele pergunta qual é o markup multiplicador dessa empresa e quais deveriam ser os preços de venda. Então, entender qual é o markup multiplicador e o respectivo preço de venda. Apesar disso, apenas com essas informações nós não conseguimos encontrar qual é esse preço de venda. Por isso que ele trouxe aquele quadro abaixo. Olha só. Qual o valor unitário de compra? Quadro nacional, que aqui é o CV, o nosso custo variável. Considerando aqui que são empresas que trabalham com bicicletas, né? Então, o valor desse quadro nacional é os R$180. Então, esse é o valor do nosso custo variável, valor de compra, né, do gasto gerencial também. Já o quadro importado é de R$230. Então, vamos anotar aqui, R$230. Posteriormente, olha só o que ele fala. Qual que é o custo de frete para a loja, para cada, né, item comprado? Ele fala que o frete é 30% do valor da compra para o produto nacional. Então, se ele é 30% do valor da compra, então 180 vezes 30, eu sei que o frete, em termos de produto nacional, ele vai ter R$54. Por que é importante eu ter essa informação? Porque o frete também, no caso da compra, ele é um custo variável, ele vai somar, ele vai aumentar o valor, porque para ter aquele quadro eu preciso pagar o frete, então aumenta o meu custo. Já a questão do importado, ele tem 60%, então 230 vezes 60%. Eu já tenho um valor de frete um pouquinho mais avantajado, R$138, beleza? Então R$138 é o valor do frete relacionado aos produtos importados. Vamos ver o que mais que ele dá de informação. Ele menciona também qual é a quantidade vendida de quadros nacionais, são 600 unidades, e também de importados, que são 400. Como nós já extraímos informações, eu vou deixar a tela congelada aqui. Então, nós precisamos encontrar qual é esse markup multiplicador e precisamos encontrar o preço de venda para essas duas situações. Vamos resolver aqui, a princípio, considerando primeiro esse markup multiplicador e considerando essas variáveis, tá? Então, o preço de venda em monetário, por enquanto, eu ainda não sei, mas sei que o preço de venda é 100%. O gasto indireto, né, que ele mencionou para nós, que é 30%, né, e sabendo também que a margem de lucro é de 25%. Então, olha que interessante, se o meu preço de venda é de 100, 30% está comprometido como gastos indiretos, né, gerais ali que ele mencionou. Ele quer 25% de lucro, logo eu sei que o meu custo variável, que é o valor de compra nessa situação aqui, vai ser de 100 menos 30 menos 25. Então, ele vai ser de 45%, que representa quanto monetariamente? Representa o valor de compra, R$180 mais 54. Logo, aqui eu já posso encontrar o preço de venda. Aqui eu já posso encontrar o markup multiplicador também. Como que eu faço para encontrar o markup multiplicador? Para encontrar o markup multiplicador, nós vamos pegar 100%, que é o preço de venda, tá? Se eu quiser digitar o 100% também. Aqui eu fiz a referência à célula H13 e vou dividir por esse gasto gerencial, que nesse caso aqui é o custo variável, o valor de compra da bicicleta com frete, né? Que em percentual representa 45%. Então, 100% dividido por 45%. Vou encontrar um markup multiplicador de 2,22. Se eu quiser aumentar as casas decimais, olha só. 2, 22, 22, 22. Esse é o markup multiplicador. Para que serve o markup multiplicador? Se eu pegar ele e multiplicar pelo custo variável, eu vou encontrar o preço de venda de R$520.
Caso eu queira fazer aquela regrinha de 3 também, que nós fizemos nos exercícios anteriores, olha só, R$ 234 representa 45%, 100% representa quanto, né? Seria 234 vezes 100 dividido por 45. Nós vamos encontrar o mesmo preço de venda. Então, vocês vão perceber que na regrinha de 3, ou pela metodologia nesse caso de markup divisor, chegamos ao mesmo resultado, tá? Que eu vou só apagar, só para demonstrar. Como ele menciona que ele está vendendo 600 unidades, então aqui a gente só projeta esse DRE. Então, 600 unidades vezes o preço de venda de 520, vai ser meu faturamento de R$ 312 mil. Considerando que cada bike, né, tem um custo de 234 multiplicado pelas 600 unidades vendidas, eu vou ter um custo e a despesa variável total nessa situação, né? Nesse caso, como é só custo variável de 140 mil aproximadamente, vai me gerar uma margem de contribuição, que é a diferença entre os elementos anteriores, de R$ 175 mil. E aqui, como nós vamos ter a participação do gasto fixo, né? Que aqui eu acho que não sei se ele mencionou a ideia do gasto fixo, porque eu acho que foi os 30% do gasto indireto, né? De maneira global ali. Então, nós vamos ter 30%, vou pegar aqui 30% que seria esse gasto fixo, olha só, 30% da receita, vão ser 93 aproximadamente mil de gasto fixo, e margem de contribuição menos esse gasto fixo, tem aqui o meu lucro de R$ 78 mil. Caso eu queira fazer essa análise em percentual também, posso fazer para identificar os percentuais de representatividade de cada uma das contas, inclusive para validar o que nós falamos. Olha só, o CDF, custo de despesa fixa, que é o gasto indireto, né, que ele chamou aqui nesse exercício, 30% das vendas, né? E o lucro de 25%, que foi justamente as informações que ele mencionou, só que aqui no aspecto global, né, não só de percentual, do resultado. Então, 25% nessa situação global de 600 unidades vendidas representa um lucro de R$ 78 mil. Faço o mesmo para os produtos importados. Então, não sei ainda qual é o preço de venda, mas sei que ele é 100%. Os gastos indiretos é 30%. A margem de lucro, nesse caso aqui, é de 40%. Portanto, qual vai ser o meu gasto gerencial ou a representação do custo variável em percentual? Então, nessa situação aqui vai ser 100 menos 40, menos 30 menos 40, né? Vai ser de 30%. E que representa monetariamente, ó, 210 mais 138, R$ 368. Aqui eu vou fazer a regrinha de 3 primeiro, tá? Então, 368 está para 30%, 100% X, né? Então, 368 vezes 100, que divide por 30. Então, aqui um preço, inclusive até mais elevado, de R$ 1.226,67. Vamos ver se realmente, pela metodologia do markup multiplicador, chegamos no mesmo resultado? Primeiro ponto, 100% dividido por 30, que é o 100% da representação ali do preço de venda, dividido por 30% da representação do valor das compras, né? Situação gasto gerencial. Vou encontrar o markup multiplicador, ó, 333, né? E o preço de venda, 333 vezes o custo variável, né? O gasto gerencial, 1.226, o mesmo resultado. Projeta aqui o DRE gerencial, né? Justamente pegando esse preço de venda, multiplicado pelas quantidades que estão sendo vendidas, né? E também projeta o custo e a despesa variável, considerando o valor de compra e frete por essas quantidades que estão sendo vendidas, né? Para ter a diferença entre os dois vai ser a minha margem de contribuição. E o meu custo fixo vai ser 30% do meu faturamento, conforme o dado do exercício, que vai me gerar de lucro, olha só, R$ 196 mil. E caso eu queira fazer essa análise em percentual também, vou ter lá os 40% de lucro. O exercício mencionou que esses 40% de lucro refere-se a R$ 196 mil aproximadamente. Então aqui concluímos a resolução, né, desse último exercício, o exercício número 11, e aqui eu quero te convidar a participar do nosso próximo módulo, onde nós vamos falar de um conteúdo bastante importante, bastante relevante, né, principalmente no aspecto de planejamento, em que poucas empresas acabam utilizando esse tipo de custeio, né? Imagino que você ficou curioso, mas eu te vejo no próximo módulo para te contar que conteúdo é esse. Um grande abraço e parabéns por concluir esse crivo, né, essas séries de resoluções de exercícios.